Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Janelas Rosianas, 7 diálogos com o sertão que está em toda parte. No cirbo fio dessas recordações. A ideia de bordar uma obra literária surgiu em São Paulo e se espalhou pelo sertão de Minas. O grupo paulista Teia de Aranha conta essa travessia pela vida e obra de Guimarães Rosa através de agulhas e linhas. E de Morro da Garça e André Quissé, mais pontos multicoloridos se somam a essa história. Gente querida, é com muita alegria no coração que estou aqui, representando o grupo Teia de Aranha, para abrir mais uma janela do projeto Janelas Rosianas, no cirbo fio dessas recordações. Agradecemos ao delicioso convite que nos foi feito para compartilharmos nossas recordações, já que somos um grupo de mulheres que bordam a partir da literatura e nos constituímos como um coletivo de aranhas bordadeiras a partir da obra do Guimarães Rosa. Tivemos o privilégio de transitar pela imensidão do seu sertão, por esse rico e vasto território físico, literário e afetivo. Bem, a nossa história começa lá em 2001, quando a Neuma Cavalcante, que na época coordenava, era responsável pelo arquivo do Guimarães Rosa, lá no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB, ela sugeriu a um grupo de amigas de se fazer um painel que servisse de cenário para Dora Guimarães e para Elisa Almeida narrarem trechos do Grande Sertão Veredas, lá em Portugal. Foi um convite bem ousado, né? E, depois de muito pensar, essas amigas aceitaram esse desafio. Por que elas aceitaram? Elas já estavam mobilizadas pelo fazer manual, elas já estavam procurando uma expressão artística que pudesse justificar a necessidade que elas sentiam do encontro, de estarem juntas. Justificar nesse fazer manual que justificasse a alegria do encontro entre amigas. E também outro fator assim, que facilitou essa aceitação ao convite, foi que um outro fio já havia sido puxado por uma dessas amigas. E aí, no decorrer da live, vocês vão saber um pouquinho mais dessa história. Então, 2 foram os facilitadores, né, para aceitar um desafio tão grande, produzir um cenário para se narrar essa obra do Guimarães Rosa. E essas amigas se colocaram na feitura desse painel, e foi ao longo deste processo que este grupo de mulheres formalizaram o grupo Teia de Aranha como sendo esse coletivo que borda a partir da literatura. Quem eram essas amigas? A Neuma, fazia parte deste grupo, a Ryoko, a Beth, a Cristina, a Érica, a Nívia, a Maria Alice, todas elas estavam ali naquele momento e continuam até hoje no grupo, com 2 exceções. A Neuma, que não mora mais em São Paulo, foi seguir outros caminhos e tecer outras teias, e a Silvinha, que hoje encantada, também está tecendo as suas teias aí pelo universo. Eu acho que eu não tinha incluído a Silvia, né? Ela estava no início e
no percorrer aí desses anos, ela foi para outras dimensões. Então, este grupo continua até hoje, e entraram, né, durante, ao longo desses anos, a Edmara, a tia Ana e eu, Cláudia. Então, vamos ver como é que se dá, né, esse processo. Depois da confecção do painel, o grupo realizou, né, muitas atividades, e após 10 anos, decidiu que já era momento de se aventurar por outras terras, por outros sertões, e aí decidiram que o autor seria Minha Couto. Então, passaram a abordar algumas das obras de Minha Couto, e depois decidiram que o autor era o Euclides da Cunha. Então, foi bordado Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, foram esses os territórios literários, né, que foram percorridos pelo grupo até então. Mas como o grupo tem o prazer de tecer e entrelaçar vida e bordado, outros acontecimentos foram sendo motivos para a produção de bordados, que são o que nós chamamos de bordados afetivos. Então, nascimentos, bodas e mesmo a morte, como tudo isso produz afetos, né, nos corpos, o grupo decidiu que também bordariam a partir dessas contingências da vida. Outra característica que acho que é importante colocar aqui são os nossos encontros. Como é que eles acontecem? Nós nos encontramos todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, nas casas da Maria Alice. Nós vamos para lá e a sala de estar, ela é disponibilizada, e ao chegar, né, cada bordadeira vai se instalando e naturalmente se forma uma roda e ali se constitui esse território afetivo do grupo Teia de Aranha. Quando a Maria Alice tem algum imprevisto e não pode nos receber, é a casa da Cristina que é disponibilizada e sua sala de estar cumpre essa função deste território, né, para que a gente possa conversar sobre a vida, ler e bordar. Outro ponto interessante aqui para comentar com vocês é a questão dos bordados, né? O que fazemos com esses bordados? Eles são produzidos, né, feitos, não para ficarem guardados. Claro que a gente quer que eles sigam pelo mundo, então é uma alegria quando a gente pode disponibilizar o nosso bordado. Então, são bordados que habitam diferentes territórios, porque o interessante é que eles conversem, né, dialoguem com outras expressões artísticas. Então, nós emprestamos para mostras culturais, exposições, rodas de leitura, eventos em biblioteca, sarau. Então, eles cumprem este papel de diálogo com o público. Nós bordadeiras do grupo de Teia de Aranha, nós somos as guardiãs desses projetos, mas, na verdade, eles são do mundo. Não temos como intenção nenhum ganho, não tem nenhuma questão voltada com geração de renda, nada. É, mais uma vez, a produção de bordado pelo prazer do encontro. Então, temos todo um ritmo próprio, a gente segue o que é decidido pelo grupo, o tempo de cada bordadeira, então, não temos prazos para terminar os bordados, e assim nós vamos levando, né, tramando a vida e o bordado ali junto, certo? Agora nós vamos assistir a um vídeo
que foi produzido em 2014, onde a gente tem as falas dessas bordadeiras, e vocês vão poder ouvir de cada uma como é que elas percebem o grupo e e como se sentem fazendo parte desse coletivo. A teia de aranha é o quê? É uma coisa meio circular, que tem um monte de fios juntando, e depois aquele fio vai, estica, forma outro, forma outro. É um fio que está lançado, a gente não sabe onde ele vai se tocar, e é assim que a aranha faz a teia, ela lança um fio, ele encosta numa parede, encosta lá, e quando você vê, você tem uma teia que te sustenta nesse universo que é indefinido, não é? Teia de Aranha surgiu assim da necessidade de algumas mulheres para formalizar um encontro onde elas pudessem partilhar a vida ou se não construir alguma coisa em comum, a arte. Onde não tivesse essa divisão entre o que é ideológico, político, cultural, social, não sei o que, acabar com essas divisões, e que também não tivesse essas regras que tem na sociedade, numa relação de trabalho normal, que é o quê? A hierarquia, relações de mando, disputa de poder. Nesse mundo atual, onde que tudo desagrega, tudo leva à competição, como que a gente poderia ir contra essa corrente, né, que nos deixa individualizados, solitários? Não, mas tem que ser alguma coisa criativa. Não tem nada que uma você mandar nem outra obedecer, nada disso. Então era muito assim, muito baseado no que a gente não queria, sabe? E é interessante que quando você começa um bordado, de repente você descobre que você sabe fazer, que você vai fazendo, vai criando, vai inventando, as colegas vão dando palpite, sabe? E de repente você se vê bordando. É muito gostoso. Porque no meu tempo a gente bordava, mas era esse estilo aqui. Ó, bordava muito isso aqui, esse bordado inglês, a ponta jur, que não vi, tem um aí, esse aqui, ó, bordava muito isso aqui assim. Ponto Ajur, ponto Paris, era tudo aplicado com renda, né? E eu falei, será que eu vou morar no assunto dela? Mas aí ela, tia Ana, é ponto livre, faz do jeito que quiser. Eu falei, é? Então é comigo mesmo. E aí, vai assim, minha filha, ó, entrei. Bastidor a gente não usa, porque o bastidor é uma coisa que prende, e a gente quer um bordado livre. A gente está se libertando do bastidor, porque nós queremos não só o ponto livre, como a gente ter possibilidade de manusear o pano com liberdade, sabe? Olhar assim o conjunto, o pedaço, aquele pedaço e tal, e se bota o bastidor fica mais difícil, para soltar as nossas asas, e deixar o bordado, sabe, ser livre e expressar o jeito de ser daquela pessoa. Desde 2001,
A gente se reúne semanalmente para bordar. Então é um grupo pequeno. Essa mania de se reunir junto que a gente tem, né, de partilhar momentos bons, momentos desagradáveis, incômodos, e de a oportunidade de fazer alguma coisa junto, de trabalhar com a mão junto, de expor esses momentos e de mesclar também as alegrias no que está sendo feito. A gente discute as coisas, e ao discutir a coisa, a gente está discutindo a vida da gente. As coisas tristes que acontecem, nós tivemos muitas coisas tristes, elas são compartilhadas. É muito importante para a gente ter essa oportunidade de estar junto. Quando a gente começou, para mim especialmente, era um momento muito difícil da minha vida. E a gente se sustenta nessa teia. Porque a gente usa memória, representação, os conhecimentos adquiridos, né? Então, quer dizer, esses ingredientes é que vão favorecendo essa expressividade, né? E o jeito de bordar, quer dizer, a ausência do bastidor, essa tentativa de buscar uma coisa mais livre, né? É que vai permitindo essa emotividade, essa afetividade, que também vai carregando a expressão, né? Eu acho que é isso que dá esse resultado que é tão vivo. A gente coloca muito assim o nosso bordado como um bordado contemporâneo, enfim, que é da mulher de hoje. Hoje a mulher não está mais enfiada dentro de casa, solitária, nada. Elas estão aí no mundo, trabalhando, batalhando, né? Então o bordado, ela tem que expressar isso, né? Então não tem sentido mais você ficar naquele bordadinho que fica guardado para ninguém ver. Não, vamos mostrar a nossa cara. Olá, meu nome é Ryoko e com muito prazer vou falar sobre o nosso primeiro projeto da Teia de Aranha, feito em 2001, Grande Sertão Veredas. 2001 foi um ano muito marcante, pois eu estive pela primeira vez em Cordesburgo com algumas amigas do grupo e participando da Semana Rosiana. Nesse mesmo ano, aconteceu o Seminário Internacional de Guimarães Rosa em Belo Horizonte, onde a nossa amiga, já referida pela Cláudia, participou, e na volta ela trouxe de presente para mim um livro de poemas do Manuel de Barros, com ilustrações bordadas pela família Dumont. Ficamos muito empolgadas e com muita vontade de bordar. E não é que logo em seguida, a Dora e Elisa, responsáveis pela formação do Grupo Miguelin de Cordesburgo, foram convidadas para narrar trechos do Grande Sertão Veredas em Portugal. E pediram sugestão de cenário para Neuma. Foi aí que ela falou, chegou a nossa hora, vamos bordar, confeccionar esse cenário. Então, nós saímos atrás das amigas que já estavam mobilizadas, já era Teia de Aranha, né? Outras amigas que não eram do grupo, juntamos 12 mulheres e passamos uma tarde inteira debatendo Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, examinando trechos que seriam narradas, né? Vendo outros materiais, como o filme da Marili, CDs,
livro de fotos e, naturalmente, para falar do bordado. Então, decidimos confeccionar 5 painéis com juta, medindo 90 de largura e com a altura de 5 metros, deixando 1 metro em cima e embaixo, de tal maneira que bordaríamos uma área de 3 metros de altura por 4,5 metros de largura, suficiente para cobrir o palco de um teatro. Agora eu vou mostrar o painel para comentar mais detalhes. Como a área a ser bordada era muito grande, resolvemos que usaríamos para confeccionar esses painéis retalhos em aplicação com o bordado e usar também toda sorte de material encontrado nos nossos próprios baús. Como havia uma participante tinha doado para nós uma saia desmanchada enorme de cetim tingido em tons de azul, decidimos construir o Rio São Francisco, ou pode ser alusivo até a vários rios que aparecem na obra do Grande Sertão Veredas. Na parte de baixo, então, fizemos esse rio que atravessa todos os 5 painéis. E decidimos, na parte central, que seria na faixa 3, construir um grande buriti, e logo vimos a necessidade de algum elemento que também fizesse uma ligação entre os painéis. Então, colocamos o farfal das folhas de buriti em todos os demais painéis. Aqui está a parte mostrando melhor o buriti central, né, que feito com tecidos de tons de verde. Tem até os coquinhos de buriti feito em crochê e até redondinho, formando o coquinho mesmo. Aqui do lado esquerdo temos a canoa no bambalango das águas do de Janeiro indo para o São Francisco, alusivo ao primeiro encontro de Reobaldo e de Adorim. Nós tínhamos escolhido essa imagem e demoramos um pouco porque não sabíamos como construir essa canoa. Em algum momento, a Beth criou coragem e fez essa canoa com juta vermelha e foi bordado por cima. Aqui no painel 4, o destaque ficou para o Manuelzinho da Croa, o casal de pássaro mais bonito, um beijo biquinquim na galinholagem lá deles. E do lado direito, ficou o destaque do painel número 1, essa arara colorida, que eu e Cristina, a gente se inspirou nas festas populares de Recife e usamos essas fitas coloridas. E, por fim, no último painel, número 5, o destaque ficou por conta dessa navalha da carta que ficou rodando 8 anos, da Nhorinhá, né? E a janela com liro-liro da Otacílio, quase inteiramente bordada pela Neuma, que ela gostava muito dessas imagens, né? Então, seguindo o circo-fio de nossas recordações, o que eu poderia estar ressaltando? Como a Cláudia falou, esse primeiro trabalho deu para o grupo Teia de Aranha a definição como grupo de bordado, porque o grupo já existia, estávamos experimentando várias outras artes manuais, mas nós não tínhamos essa definição de que nos dedicaríamos ao bordado. Outro ponto é que, até pelo motivo
que nos levou a construir esse painel, nós já nascemos bordando literatura. E ao longo de nossa experiência, a gente viu quanto que o texto literário, a literatura, favorece a nossa imaginação criativa. E é muito interessante quando a gente termina um trabalho que acaba sendo como uma leitura visual daquela obra ou daquele texto literário, não é? E outro que a gente não tinha nenhuma teoria na cabeça, nada mais fazendo, aprendemos muito sobre o processo de criação coletiva. Como se dá a criação coletiva? E hoje a gente pode dizer que a criação coletiva não é simplesmente a junção da criatividade, da sensibilidade de cada bordadeira. É muito mais do que isso. E no próprio bordado, a forma de bordar, como nós não éramos especialistas em bordado, desde o começo a gente se permitiu ter muita liberdade, sem ficar presos a receitas de bordado, de manuais, nada. Então, cada bordadeira foi construindo, foi criando o seu próprio estilo. E quando a gente olha para o painel, é possível, sim, identificar as mãos de cada bordadeira, as ideias colocadas e a maneira de bordar, mas o que dá essa magia é o conjunto. E, por fim, gostaria de falar que, depois de 7 meses bordando, e chegando ao final do trabalho, nós fizemos uma apresentação na casa de uma das amigas e convidamos a Dora e Elisa para vir narrar aqueles trechos. E foi um momento muito emocionante, e essa experiência foi definitivamente incorporada como uma característica também do grupo Teia de Aranha. É o momento de contemplação, é o momento de apreciação de um trabalho terminado, porque cada pedaço da criação tem o seu próprio desafio. O começo é uma coisa, o como vamos fazer é outra etapa, e quando se finaliza um trabalho, é o momento da gente compartilhar, de nós, bordadeiras, virarmos público e apreciarmos a nossa própria obra, compartilhando com outros públicos, porque, afinal, esses painéis foram feitos para exibição pública, e esse painel do Grande Sertão Veredas foi apresentado, depois de Portugal, em Cordesburgo, no Morro da Garça, em vários locais aqui de São Paulo, e teve um episódio muito interessante no Morro da Garça, quando esses painéis foram colocados num clube, alguém gritou lá do fundo: "Olha o cavalo branco do Joca Ramiro". E houve um impacto, uma comoção muito forte do público, porque os painéis ficaram com um certo franzido, com uma certa iluminação, e muita gente viu o cavalo branco na Barra, lá no Rio, esses painéis. Para terminar, eu gostaria de falar que Dora e Elisa são consideradas por nós como nossas madrinhas, porque elas tiveram coragem de entregar nas nossas mãos a feitura desse painel que marcou toda a trajetória do Teia de Aranha. E eu não ousaria dizer que Guimarães Rosa seja o nosso padrinho, mas eu acredito que ele lá do infinito, do seu mundo encantado, continua mandando muita energia positiva e criativa para a gente continuar bordando. Caros participantes dessa janela rosiana, eu sou a Maria Cristina, uma das integrantes do grupo Teia de Aranha. Eu vou falar aqui sobre 2 trabalhos feitos pelo grupo, que são o Romanço do Boi Bonito e o Buriti. O Romanço do Boi Bonito é a narração de uma história que se encontra na novela Uma História de Amor. E tanto o Buriti como Uma História de Amor são 2 das 7 novelas que compõem o livro Corpo de Baile de Guimarães Rosa. O Romanço do Boi Bonito.
Então, estes dois painéis, Festa é para Depois Se Lembrar e O Romance do Boi Bonito, foram confeccionados para a festa do Manuelzão, que ocorreu no Museu da Casa Brasileira e também no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Isso ocorreu em abril de 2004. Depois, em julho de 2004, eles também fizeram parte da Semana do Manuelzão, lá em André-Quissé. André-Quissé é a terra do Manuelzão. E é lá, ela faz parte, é um distrito da cidade de Três Marias, no norte de Minas. Estes painéis foram feitos com a mesma concepção do que foi feito o Grande Sertão Veredas, que foi uma aplicação de tecido sobre juta. No painel da Festa para Depois Se Lembrar, foi a aplicação da chita, né, sobre, tanto nas letras Festa para Depois Se Lembrar, como também no casal de dançarinos. A chita é um tecido que nos lembra as festividades do sertão, né, do povo do interior. E o Romance do Boi Bonito, que está na história de amor, nós fizemos o Boi Branco, que é da contação da história do mestre Camilo. Sobre esse Boi Branco, a gente colocou também um pano leve, suave, dando uma ideia de liberdade do boi. Porque na história do mestre Camilo, ele conquista a liberdade do boi pelo seu... O vaqueiro conquista a liberdade do boi, que foi um acordo que ele fez com o patrão. E os enfeites do Boi Bonito, a gente pode ver aí que nos lembra, né, as festividades do Bumba Meu Boi, como também do Boi da Manta, tão presentes nessa região. Agora, nós vamos falar um pouco da novela do História de Amor, que tudo acontece na festa do vaqueiro Manuelzão, que resolveu fazer essa festa para a inauguração da capela da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele construiu essa capela como, assim, um desejo da sua mãe, que já havia falecido. Então, a Semana do Manuelzão em André-Quissé foi também confeccionado esse estandarte que vocês estão vendo aí. Ele é uma pintura que foi copiado do quadro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e depois foi aplicado, né, com lantejoulas e miçangas num pano de cetim vermelho, como vocês próprios estão vendo aí. Esse estandarte, lá na Semana do Manuelzão, ele fez parte de um cortejo, que foi uma caminhada que fizeram, que se encerrou na tenda armada lá em André-Quissé. O Teia também, para essa Semana do Manuelzão, levou de presente, né, a figura do vaqueiro Manuelzão, uma figura tão importante, tão querida na obra do Guimarães Rosa, que foi um bordado em cima de linhos, como vocês podem estar vendo aí. E se festa é para depois se lembrar, podemos dizer que essa festa do Manuelzão foram eventos inesquecíveis. E no Museu da Casa Brasileira, a gente não pode esquecer do leiloeiro Zé Padeiro do Morro da Garça, hoje já encantado, que com a sua magia do pregão, ele leiloou os produtos trazidos do sertão no Museu da Casa Brasileira. Agora nós vamos voltar um pouco para falar do painel do Buriti. Ele foi lançado num evento organizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, na USP, em maio de 2006. Como já falamos, o Buriti é uma das 7 novelas que compõem o livro Corpo de Baile. Atualmente, ele se encontra no livro Noite de Sertão. Nesta novela, tudo se organiza ao redor do Buriti Grande, que fica localizado em uma vereda, o Brejão, na fazenda do Ioliodoro, que é o Buriti Bom.
Enquanto a árvore do Buriti Grande, que comandava toda aquela fauna e a flora daquele lugar, nós temos assim um paralelo, o Ioliodoro, que parece ser a personificação desse Buriti Grande. Ele é o chefe que regia as pessoas daquele lugar, não só da sua família, mas também das pessoas, os vizinhos, empregados e agregados. E as discussões do grupo se deram principalmente no aspecto noturno e também na sensualidade que traz esse conto. Esse brim foi escolhido em tom azul marinho para dar ideia da noite. Ele foi de 1,38 metros de largura por 1,62 de comprimento. Este painel foi feito em 2 etapas. Em um primeiro momento, a gente distribuiu as cenas e personagens, né, que foram feitos por cada bordadeira, que escolheu uma cena ou um personagem para ser bordado. E no segundo, nós construímos coletivamente a base do painel, que foi esses buritis dispostos, né, em forma em cima de um brejão, ao redor de um brejão, formando uma mandala. E o Buriti Grande, que como fala aqui no trecho, né, do texto, o Buriti Grande era um coqueiro como os outros buritizeiros, todos que orlavam um brejão num arco de círculos. Então, esses buritis, eles foram feitos com aplicação de tecidos e bordados, e eles foram colocados, assim, de uma forma plana, numa maneira indígena de representação. E o brejão, de onde estão os buritis ao redor desse brejão, ele tem essa cor amarelada para dar uma ideia de uma água escura, onde foram bordados, né, os bichos, como também fala. O brejão, um lamaçal escorregoso, com suas garças, corujas, caramujos, cobras, jacarés, sapos, lesmas, libélulas, e, entre tudo, flores. Agora nós vamos falar um pouco sobre alguns personagens que nós temos algumas fotos. Essa aqui é a Maria da Glória. A Maria da Glória era a filha do Ioliodoro, como o próprio nome fala, a Glória, ela era toda a glória, né? Ela era uma moça linda, boa, livre, leve, solta, boa para montar um cavalo, e a alegria era toda dela. Então, aqui a gente tem a expressão dos cabelos esvoaçantes, né, em cima desse cavalo, cavalgando, que é a Maria da Glória. Eu vou passar um pouco para falar sobre as outras mulheres ao redor do Ioliodoro, depois a gente volta atrás um pouquinho. Aqui nós temos a Lalinha. Quem era a Lalinha? A Lalinha era a nora do Ioliodoro. Ela foi largada pelo marido e o Ioliodoro acolheu na sua casa, e ela era toda fina, citadina, ela, uma moça delicada, e aqui nos bordados deu essa expressão dessa delicadeza, né? Uma pele toda alva, seus cabelos pretos e lisos, e aí a gente vê os sapatinhos delicados, né? Ela toda delicada naquele fazendão. Ao lado da Maria, ao lado da Lalinha, nós temos a Maria Beú. A Maria Beú era irmã da Maria da Glória, e ela era o oposto da Maria da Glória. Então, a Maria Beú era ela amargurada, assim, desditosa e melancólica, todo o tempo rezando, e parecia uma velha. Então, aqui a gente tem a expressão da Maria Beú, né? Olha o nome, Maria Beú, e com o divino dando uma ideia da religiosidade, né? E ela foi feita com uma aplicação. Eu quero falar o seguinte, que essas 3 mulheres que estão colocadas aqui foram desenhadas pela nossa colega Ryoko. Ela bordou e desenhou todas as mulheres. E voltei um pouco atrás para a gente ver aqui o jipe
do Miguel. Aqui a gente tem um jipe, né, iluminando, chegando na noite, na fazenda do Buritibom. Então, esse bordado foi feito pela nossa colega Maria Alice, que gosta muito, assim, de trabalhar em perspectiva e também num projeto tridimensional. Então, nós temos aqui o jipe chegando iluminando o curral, e você pode ver bem esse jipe com esse aspecto tridimensional, onde ela põe a luz iluminando o curral, que tem aí um bezerrinho e também uma coruja mensageira. Quem sabe a coruja vai levar a mensagem desse amor contido que ele tinha pela Maria da Glória. Agora nós temos esses dois personagens aqui, esse personagem de capa preta, e o Oliodoro, o chefe. E Oliodoro regia sem se carecer, mas somente por ser duro, em todo o alteado, um homem roliço, o cabeça. Então, aqui nós temos a figura do Oliodoro, que foi bordado, né, com aplicação a capa, pela nossa colega Beth. E do lado nós temos também um agregado da fazenda, que era o chefe Ezequiel. Quem era o chefe Ezequiel? Um homem que não dormia. E ele pernoitava num moinho e ficava escutando todos os barulhos da noite. Ele dormia numa esteira, né? E aqui nós temos ele escutava todos os barulhinhos assim dos bichos noturnos, até bem no fundo, debaixo da terra, que são as formiguinhas e os insetos. Ele tinha uma certa magia, ele achava que ele estava com assombração, caçando que seja perseguido, ora por um homem, ora por uma mulher. E aqui a gente tem essa representação dele acordado, né, os olhos de lua, olhando a lua, né, dando esse aspecto noturno. E, por fim, nós temos aqui esse desenho do brejão, com seus bichos, como a gente falando, as corujas, caramujos, jacarés, as cobras, né? E eu vou aqui ler um trecho do livro para falar dessa grande vereda, esse brejão maravilhoso, que é um oásis do sertão, né? Ali estava o brejão do umbigo. Brejão era uma baixada de capim chato e bengo, bonito como uma paisagem. Toda a volta do brejão, o côncavo de uma enseada se assinalava como um desenho pela linha dos buritis. Pareciam ter sido semeados, um à distância de outro, um entrespaço de 6 ou 7 metros. Mas o buriti grande parava mais recuado, fora da fila, se desarruava. O brejão era um oásis, impedida a entrada do homem, fazia vida. Agora, nós vamos ter uma fala sobre a vida e obra de Guimarães Rosa, a partir do bordado pela Beth. Olá a todos e todas, eu sou a Beth, e então eu vou contar mais uma história de bordado e literatura do Guimarães Rosa para vocês, que é o nosso projeto realizado pela TEIA em 2007, com o nome de O Danúbio ao São Francisco, Guimarães Rosa para Todos. E esse projeto foi idealizado em comemoração ao nascimento do Guimarães Rosa, né? Então, ele foi em 2008, e a ideia original nossa do grupo era fazer um painel só que representasse tanto a vida como as obras do Guimarães Rosa, né? Os romances, os contos. Para isso, né, porque isso exigiu uma pesquisa enorme da nossa parte, nós acabamos convidando 2 especialistas, né, para colaborar com a gente. A primeira especialista é a que já foi citada aqui pela Ryoko, a Neuma Cavalcante, que na época ela já tinha deixado a curadoria do Instituto de Estudos Brasileiros, né, do arquivo, e o professor Carlos Augusto,
geógrafo apaixonado pelo Guimarães Rosa, que já frequentava as Semanas Rosianas, né, em Cordesburgo, em Morro da Garça. E a nossa ideia foi propor a eles, assim, o apoio nessa pesquisa, né? Então, o professor ficou mais com a parte da vida, e a Neuma desenvolveu uma pesquisa com os alunos dela, né, na Universidade Federal do Ceará, uma pesquisa em torno da obra, né, isso tudo apoiando o nosso projeto. Quando esse material chegou, né, até nós, o que aconteceu? Era um volume enorme, nós tentamos sintetizar em um painel, mas na realidade não deu certo, né, porque era muita coisa. Então, aí nós resolvemos desenvolver, na verdade foram 6 painéis, né, um painel de 3 metros por 2, que eu tenho o privilégio de estar com ele aqui atrás, no cenário, né, que é a cartografia da vida do Guimarães Rosa, que já vou contar para vocês um pouquinho, e 6 estandartes com uma leitura sobre as obras do Guimarães Rosa. Falar um pouquinho do material que nós usamos, né, então nós trabalhamos com algodão, esse painel extenso, e os estandartes nós trabalhamos com tricoline numa gradação de cor, né, que também foi intencional, foi pensado e tal. Todo esse projeto, ele foi desenhado pela Ryoko Kayano, do grupo, e a concepção, na verdade, assim, juntar as imagens, como que a gente ia pensar cada painel, foi desenvolvida por mim e por ela, e aí nós esboçávamos, né, um croquis, e levávamos para o grupo para uma discussão, né, mas foi mais ou menos esse processo. Então, eu vou mostrar para vocês agora, né, através de fotografia, esse painel, que é a cartografia de vida do Guimarães Rosa, e falar de alguns detalhes, né, de como nós fomos desenvolvendo esse painel. Então, aqui está a réplica, né, que está atrás de mim. Acho que vocês conseguem ver um pouquinho, né? Mas, então, a ideia principal que veio do professor Carlos Augusto, e que nós assumimos, né, no nosso projeto, é essa linha do tempo, que está em cor-de-rosa, que vocês podem observar aí no painel, e que atravessa todo o painel, né? Numa diagonal. Então, essa foi a base, né? Nós pensamos a partir da linha do tempo da vida do Guimarães Rosa. Nela, nós marcamos algumas datas importantes, né? Então, o nascimento dela, que está bem dele, do Guimarães Rosa, né? Que está bem no cantinho aqui, perto daquela estrela. E aí percorremos algumas datas, né? Ele, quando ele foi para o Rio de Janeiro, a vivência dele fora do Brasil, né? Como diplomata, até a morte. E, paralelo a isso, nós resolvemos colocar, assim, meio que conversando com a vida, né, e com a relação direta com a obra, o Rio São Francisco, né, que nós achamos que foi um elemento importante no processo criativo dele, né, e na vivência do Guimarães Rosa. Então, vocês podem observar que, paralelo à linha do tempo, a gente colocou o Rio São Francisco. E junto a isso nós fomos compondo e pensando, né, com essa colaboração da Neuma, dos estudantes, eu e a Ryoko, e depois com o grupo todo, elementos para compor essa vida do Guimarães Rosa, que é uma vida tão rica, né? Mas aí nós definimos o quê? Alguns elementos da cultura mineira, né, retratado na obra, inclusive, mas que fez parte da vida dele. Então, o violeiro, a Folia de Reis, que a gente foi representando, alguns elementos de preferência do Guimarães Rosa, da paixão dele, né, então os livros, os gatos, e a gente foi compondo isso dentro desse espaço, a representação de vilas. Vocês podem ver ali em cima do lado esquerdo, uma vereda maravilhosa, e eu vou passar mais algumas fotinhos para vocês observarem mais. Então, aqui é Cordesburgo. Eu esqueci de falar uma coisa que eu queria falar. Um outro desafio do grupo nesse momento, né, em 2007, foi trabalhar esses painéis só em bordado, né, porque antes disso, como vocês viram, que a Ryoko e a Cristina apresentaram, a gente trabalhava com aplicação e bordado. Aqui não, nosso desafio foi trabalhar com a textura, a densidade das imagens, e pesquisar muito linha, né. Então, a gente trabalhou com meada,
né, com linhas mais grossas. Então, esse também foi um outro desafio, além de compor todo esse processo, bordar, a gente pesquisou muito essa questão de textura através das imagens. Então, aqui vocês veem a representação de Cordesburgo, a estação, o Mestre Candinho, né, a escola onde o Guimarães Rosa estudou, os Buritis, né, que fazem parte da região, o São Francisco, como eu falei para vocês, que a gente resolveu tangenciar a obra dele, né, a religiosidade, né, que é muito da região, é mineira, né, e que também está refletida na obra. Aqui a representação da viagem de 52 que o Guimarães Rosa fez, quando nós achamos importante colocar nesse mapeamento da vida dele, por ser um momento importante em relação à vida, porque ele retorna, né, à região de nascimento dele. E nesse retorno ele faz uma longa pesquisa acompanhando o Manuelzão, né, o vaqueiro Manuelzão, com uma boiada. Ele passou 10 dias dormindo com esses vaqueiros, e nesse processo, Guimarães Rosa ia anotando tudo, né, nos caderninhos dele, de anotações, caderno de viagem, que resultou na boiada 1 e boiada 2. Inclusive, o Manuelzão tem uma frase dele bem interessante, que ele fala que, assim, a diferença dele para o Guimarães Rosa é que ele não sabia que ele ia ficar tão importante assim, né? Porque senão ele teria também anotado, e quem sabe ele viraria um escritor. É uma frase bem interessante dele. Então, aí nós achamos importante também representar essa viagem, porque em 52 ele fez todo esse levantamento, vivenciou todo esse processo, e em 56 ele publica o Grande Sertão Veredas e o Corpo de Baile, né? Aqui a gente buscou uma representação da ascendência e descendência do Guimarães Rosa, né, com ele no centro, então o pai, a mãe, Flor Eduardo, a Francisca, as duas mulheres, as duas esposas, né, porque ele foi casado 2 vezes, a Lígia e a Araci, e as filhas, a Agnes e a Vilma. E finalizando essa linha temporal, né, então a referência ao infinito, né, ao encantamento do Guimarães Rosa, em 1966, logo após ele assumir a Academia Brasileira de Letras, né. E agora eu vou contar um pouquinho do processo da criação dos painéis, né, dos estandartes. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra que compõe o mesmo projeto, né. Esse estandarte, então, o que nós resolvemos, né, em relação aos estandartes? Cada estandarte iria representar uma obra, com exceção das obras póstumas que nós integramos todas em um estandarte só. Então, esse é o Sagarana, e a nossa pesquisa foi em torno também, isso acabou virando uma certa iconografia de cada obra, né, como uma representação que remetesse a determinados contos, ou uma leitura nossa, do romance, por exemplo, como vocês vão ver do Grande Sertão Veredas, mas nós buscamos, assim, algumas representações icônicas. Aqui ao lado vocês podem ver uma referência ao Conversa de Bois, né, que está bem claro, o Rio Pedrez, alguns símbolos que aparecem em Sagarana. Aqui o Grande Sertão Veredas, né, então a gente a gente centralizou esse coração, né, com a representação, né, do amor, dessa relação que ocorre na obra, e trabalhamos muito com a ideia do bem e do mal, né, então o divino, o pombo, né, o cachorro, a cobra, o pacto, né, a árvore central. Esse painel, especialmente, ele tem esse estandarte, né, mas ele é um estandarte, ele teve uma solução interessante, porque, na verdade, nós fomos definindo o que nós íamos bordar, mas aí, a hora que nós olhamos, eu falei, nossa, estava tudo assim, meio jogado, meio largado no estandarte, e nós falamos assim, bom, acho que a gente vai precisar juntar isso, como que a gente vai juntar? Aí, acho que foi a Cristina, inclusive, que falou assim, os ventos verdes, né, e aí veio né, essa ideia de juntar todos os elementos com um pontilhado verde, uma representação do vento, mas com a ideia de integrar esses elementos, né. Aqui, o Campo Geral, né, onde a gente reúne todas as novelas, também com uma representação, então tem o Buriti, Cara de Bronze, o Morro, né, o Recado do Morro, centralizando essa
essa integração, né, que foi uma solução nossa, Campo Geral, lá com o Miguelinho com a mãe, enfim, então também foi os astros, né, que regem o Recado do Morro, e foi uma solução que a gente foi trabalhando também através dos ícones representados Esse aqui é o meu preferido, é o Primeiras Histórias, né? Ele nasceu também de uma paixão pelos índices, né, do Primeiras Histórias, da publicação da José Olímpio, que é uma narrativa, né, imagética, feita pelo Luiz Jardim, e a partir disso a gente foi conversando, né, bom, então vamos, mas aí nós chegamos nesse redemoinho, né, e nessa mandala, né, e fomos representando, assim, de uma maneira, eles são bem pequenos, né, essas imagens são bem pequenininhas, mas a ideia é que remetesse nós tentamos unificar todos os contos nessa circularidade, né, então aqui ao lado vocês podem ver a menina de lá, o Substância, que centraliza essa mandala, aí tem o Soropo, Sua Mãe, Sua Filha, a referência à terceira margem do rio, né, e a ideia foi criar um pouco um diálogo em torno de todos esses contos maravilhosos dessa obra, né. Aqui o Tutameia, né, o Tutameia a gente deu uma solução bem diferente, que foi escrever o nome, né, da obra mesmo, e trabalhar com a ideia do pequeno mesmo, né, então Tutameia, uma parte, né, o pequeno, o significado, e colocando elementos meio que pendurados, né, nas letras, né, animais, né, então a gente colocou as formiguinhas, a gente foi representar, essa foi uma concepção, então cada um teve um processo de concepção bem rico, bem interessante e bastante desafiador, né, como eu falei para vocês. Esse aqui é o da Obras Póstumas, tá? Então nós juntamos o magma, que está ali centralizando, né, essas larvas que jorram, o ave-palavra, que está aqui na lateral, que vocês podem ver essa ave carregando as palavras, e estas histórias, né, que a gente representou alguns contos, né, o Bicho Mau, Meu Tio e Auretê, então numa composição também rica de uma conversa, né, com 3 obras que foram publicadas depois da morte do Guimarães Rosa. E para fechar esse conjunto, né, de obras, nós achamos importante mostrar o processo de criação do Guimarães Rosa, né, já que a gente estava falando da vida e da obra, nós arrumamos uma maneira de representar um manuscrito, que esse é um fragmento do Grande Sertão Veredas, com a assinatura do escritor, né, onde ele retrata o processo de criação, né, as correções dele, como vocês podem ver. Esse painel, especialmente, ele foi bordado só por uma pessoa, né, porque todos os outros, eles foram percorrendo o grupo, né, eles dormiam na casa de uma durante 15 dias, aí depois a gente voltava para o grupo, e o grupo trazia de novo, mas, enfim, a ideia é que todas bordassem, dessem uns pontinhos, pelo menos em todos os painéis. Esse, especialmente, ele foi bordado pela Nívia, porque ela se propôs a esse desafio, né, bordou letrinha por letrinha, é uma letra tipográfica extremamente difícil, num tamanho muito pequeno, e aí ficou essa maravilha. E é o estandarte que fecha, então, esse conjunto de obras, né, do Danúbio ao São Francisco, Guimarães Rosa para Todos. Esse projeto, ele foi desenvolvido, foi concebido, assim, numa perspectiva e com uma intenção dele ser bastante didático e pedagógico, né, na verdade, o nosso objetivo era que, através do bordado, a gente estimulasse a leitura, de crianças, das pessoas em geral, mas a partir do olhar, né, do olhar por esses painéis. E foi algo bastante interessante, porque isso aconteceu e vem acontecendo, né, eles são painéis bem impactantes, principalmente essa cartografia que vocês podem ver, e normalmente a gente percebe e quando a gente consegue desenvolver, que nem o projeto que nós fizemos aqui em André-Quissé, né, a exposição desse projeto na Tenda dos Gerais, em André-Quissé, isso ocorreu em 2009,
depois que esse projeto já havia sido lançado aqui em São Paulo, e já começou a percorrer o sertão, né, as cidades do sertão. E essa experiência foi, assim, meio que um teste para a gente, mas ela foi muito rica, porque houve um convite aos professores e os alunos para visitar, né, essa exposição, com visitas monitoradas, onde nós podíamos contar a vida do Guimarães Rosa e a obra. E foi bem impactante, assim, a recepção de crianças, jovens, né, que vocês podem ver, e nós propusemos algumas atividades, muitas conversas, né, na verdade era uma contação de histórias, e eles iam fazendo as referências. E aí bordaram, não, desenharam, né, o que eles preferiam, e o que eles selecionaram nesse conjunto de obras. Então, é um projeto que continua caminhando aí pelo mundo, né, como a gente falou, que é um objetivo do grupo, e que tem esse objetivo mesmo, de introduzir a vida e a obra do Guimarães Rosa através do bordado. Esse foi o nosso desafio. Rioco de novo, para falar um pouco da nossa incursão no sertão rosiano. Em 2001, eu conheci a Fátima, do Morro da Garça, lá em Cordesburgo, através da Marili. E aí, em 2003, as duas, Fátima e Marili, inventaram um evento cultural chamado Semana de Arte e Cultura ao Pé da Pirâmide do Sertão, que movimenta o morro 2 vezes por ano. Aí, em 2003, eu me vi fazendo oficina de bordado pela primeira vez, para confeccionar 7 estandartes inspirados no conto Recado do Morro. 2 anos depois, aconteceu um grande projeto cultural chamado Guimarães Rosa Lugares, onde o grupo Teia de Aranha foi convidado e fizemos uma série de oficinas com o nome de Histórias Bordadas e Tecidas. Agora eu vou mostrar o processo dessas oficinas, que começaram, na verdade, a gente começou com um trabalho de pesquisa, incentivando crianças, jovens, depois vieram os adultos, os idosos, quem quisesse participar, né, para pesquisar elementos da região, da cidade, recolher histórias, resgatar a memória de personagens, tudo que as pessoas achavam importante. Então, essa pesquisa foi sendo desenhada em papéis, depois passado para o pano, e foram sendo bordadas em panos individuais. Esse foi um trabalho que nós, eu, a Beth, a Cristina e a Silvia, em nome do Teia de Aranha, né, a gente fez esse trabalho como que para criar um vínculo afetivo com os moradores do local e para a gente conhecer também melhor a região. E aqui dá para ver os panos já bordados individualmente, né? Aqui está o registro da Guaiana, que é uma festa de trabalho e muito importante lá do morro, né? Já é o painel, criança bordando, tem Aqui, eu queria contar um pouco esse processo quando a gente já lançou a confecção do painel coletivo, depois desses panos individuais. E aqui dá para ver as pessoas debruçadas, várias pessoas bordando sobre o mesmo pano. Esse pano é um tear de 2,40 m por 1,40 m, confeccionado no próprio morro, pelas artesãs de lá. E dá para ver pela posição corporal que a própria maneira de bordar foi sendo trabalhado com pequenos apontamentos para as pessoas perceberem a diferença de um bordado individual e um bordado coletivo, onde
quem não está conseguindo bordar tem que reclamar para puxar o pano. E quem estava sendo muito espaçosa tinha que ceder também para as pessoas poderem bordar. Aqui já é mais tranquilo, que tem poucas pessoas, né? Para chegar nesse painel já pronto, nós fizemos apenas o esboço do morro nessa colcha, e as pessoas foram colocando e bordando as imagens que achavam importante. Não tivemos nenhuma preocupação com a composição, nem com a proporção dos desenhos, e que resultou nesse belo painel. Que, se a gente observar direito, é uma mistura de um trabalho com desenhos tipo rupestre, um pouco naif, mas tem áreas que chega a ter, assim, bastante profundidade, porque utilizamos linhas bem grossas, com agulhas grandes, né? E aqui, no detalhe, dá para perceber essa textura que tem, principalmente no morro, né? E depois de quase terminado, as pessoas ainda quiseram colocar esses pontilhados coloridos para registrar uma coisa, a história da luz que tem lá no Morro da Garça, que muita gente viu essa luz e tem relatos muito interessantes sobre essa luz, e elas quiseram registrar isso, né? Esse painel foi terminado antes da inauguração da Casa da Cultura do Sertão. E quando a casa foi inaugurada, ele acabou constituindo acabou sendo uma coisa dos primeiros trabalhos a serem exibidos lá, né? E hoje, até hoje, quando a gente volta lá, a gente percebe, assim, a emoção das pessoas ao contemplar esse trabalho, porque é uma iconografia, não só da cidade, como da região, onde as pessoas se identificam com essa paisagem registrada nesse painel. A cartografia de Codisburgo, o coração do lugar. Eu sou Cristina e vim falar um pouco, né, sobre esse coração. O Coração do Lugar foi um projeto de registro de memória, que foi coordenado pelo grupo Teia de Aranha, na cidade de Codisburgo. Codis, coração, Burgo, a cidade, né, Burgo do Coração, em maio de 2006. Essa proposta foi inspirada nas oficinas que ocorreram na cidade do Morro da Garça, onde foi confeccionado o painel do morro, com registro da memória do lugar. Então, a Beth, a Ryoko e eu, representando o grupo Teia de Aranha, juntamos com as bordadeiras de Codisburgo, do grupo Estrelas do Sertão, para bordar o coração do lugar, que seria um grupo de 25 mulheres de Codisburgo. Então, numa roda de conversa, nós fomos puxando o fio da memória, a arquitetura do lugar, suas paisagens, tradições, lendas, festas e pessoas singulares da região. Então, essas lembranças foram desenhadas e bordadas em panos individuais. E depois elas foram transportadas com aplicação de bordado para dentro deste coração. Esse coração foi desenhado em como vocês estão vendo aí, né, numa colcha de tiar. E esse contorno do coração foi bordado por várias mãos. Então, essas lembranças, a gente pode ver aqui a igrejinha de São José, nós podemos ver aqui a igreja do Rosário, a Gruta de Maquiné, aqui embaixo, a Estação de Ferro, a Escola do Candinho, o grupo, os congadeiros, que seriam, né, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Nós temos aqui também um desenho do grupo de pastoril, as lamparinas, que fazem tanto parte desse ambiente, né? E aqui nós estamos vendo, assim, o grupo de mulheres reunida em torno desse coração para colocar as suas memórias e os seus retalhos de memória
formando esse grande coração. Aqui do lado a gente tem umas imagens mais detalhadas que vocês podem ver, que é o buriti está presente, o vaqueiro, né? Um pé de ipê, essas fauna, né, e flora do lugar. E aqui nós temos a imagem de uma pessoa tão querida, hoje já encantada, que é a Dona Loura, bordando, né, o específico, ela bordando a lembrança da antiga Igreja do Rosário, e, paralelo a ela, nós temos o transporte da igreja para dentro do coração. E que está do lado, nós temos aí o estandarte da Irmandade, né, do Rosário, dos Congadeiros. E aqui nós temos uma foto de todo o grupo que participou da confecção desse grande coração, o coração de Codesburgo, né, o coração de Guimarães Rosa também. E para finalizar esse evento, ele foi coroado assim com uma dança circular sagrada, cantada pelo grupo Pastoril de Codesburgo, e também fazem parte do grupo Estrela do Sertão. Então, as mulheres do Pastoril, muitas delas, compunham também o grupo de bordadeiros da Estrela do Sertão. E eu vou aqui recitar um trecho desse canto, e que é muito bonitinho, muito lindo, e que foi uma sagração desse momento. Que estas flores que trazemos, são para dar com muito amor, distribuindo para as criaturas e ao divino Salvador. E como o ambiente rosiano de distribuir flores, nós, mulheres, confeccionamos flores e também fazemos essas flores para as pessoas, distribuímos como Grupo Pastoril essas flores que trazemos, são para dar com muito amor. E nós aqui do grupo, né, Teia de Aranha, oferecemos essas flores para todos os participantes da Janela Rosiana. E agora, além das 7 janelas que compõem o Festival Janelas Rosianas, abriu-se uma porta, a Bitaca do Sertão. O que é a Bitaca do Sertão? É um bazar virtual com as artes, artesanato do sertão, do Morro da Garça, de Andrequissé, Codesburgo, Serra das Araras e Januária. Passem por lá, mirem e vejam as belezas sertanejas e boas compras. Agora, o Grupo Teia de Aranha abre a apresentação para as bordadeiras do sertão, do Morro da Garça e de Andrequissé. Este morro nos inspira, nos fortalece, nos protege e nos presenteia com pessoas muito especiais e grandes projetos também. E foi por meio dele que tudo começou. E juntos abrimos a janela criativa do sertão para o mundo. Destes presentes é o Grupo Teia de Aranha, que aqui chegou e se integrou a uma movimentação cultural que tinha como objetivo fortalecer a identidade local, promover a valorização do lugar e disseminar a literatura do célebre João Guimarães Rosa, na qual o Morro da Garça está presente. A partir daí, oficina de bordados sempre fizeram parte da programação
dos encontros de arte e cultura ao pé da pirâmide do Sertão, que são realizados semestralmente, com a programação bem diversificada, com oficinas, com palestras, caminhadas literárias, contadores de histórias e muito mais. E até oficinas espontâneas aconteciam no encontro cotidiano, porque é uma coisa muito prazerosa. A partir daí, oficinas de bordados fizeram parte de toda a programação dos encontros de arte e cultura que acontecem semestralmente. Esses encontros têm uma programação muito interessante, diversificada, e com várias oficinas, com palestras, caminhadas literárias, contadores de histórias, apresentações dos grupos tradicionais locais, como a Guaiana, a Folia de Reis, e esse encontro ele recebe, muitos visitantes que vêm de toda parte da região, do estado, de outros estados, e um público muito interessante que valoriza muito essa nossa cultura, estão sempre presentes e também são grandes parceiros da nossa programação cultural, e da vida do sertão. As pessoas que aqui vêm, eles, por valorizarem mesmo, eles vêm, principalmente os amantes da literatura rosiana, eles vêm para conviver com a comunidade, para ver o seu cotidiano, para assistirem, para assistir a essa programação e, além de tudo, conviver com as pessoas e novas descobertas, E isso promove, assim, uma integração muito grande com a população local, porque eles valorizam, eles estão aqui e com o olhar de fora que vem dizer para a população: isso é importante, vocês são importantes, o lugar tem essa história que diz muito, para o mundo e para todos nós. Até então, antes de existir essa movimentação cultural, eu nasci aqui, a gente via o sertão como um lugar muito triste, carente, e às vezes até não assumia a identidade da gente. E a partir dessa movimentação, logicamente, muitas pessoas já fizeram, anterior a esse momento, a sua parte. Aconteciam gincanas culturais, as escolas promoviam, atividades para despertar essa valorização, o município também com festas tradicionais, mas a partir dessa movimentação mais frequente, esse encontro semestral, outros pequenos encontros durante o ano, e aí as pessoas se abriram, a receptividade foi muito melhor, as pessoas daqui eu acho que estão valorizando mais o lugar, Estão interagindo mais com os visitantes e acho que estão mais felizes, porque estão se sentindo verdadeiramente pessoas que têm um valor e são autores da sua própria história. Em 2001, criamos o primeiro encontro, um sonho que foi sonhado com outras pessoas, de fazer essa integração do sertão, com outros lugares, o sertão com a cidade grande, atrair pessoas para conhecer esse lugar, os amantes da literatura que estavam começando a adentrar o sertão. E por o sertão estar presente na literatura, que é o escritor que valorizou o sertão e deu voz ao sertão, nós inspiramos a primeira programação toda no conto Recado do Morro e outros contos do escritor. E a partir daí, o Grupo Teia de Aranha, nos outros encontros que aconteceram,
chegou com uma programação, com uma ideia de bordar o sertão, de contar a história, de fortalecer mesmo o que já existia aqui, né? Muitas pessoas criativas, muitos bordados, pontos antigos e que estavam adormecidos. E aí buscamos, né, convidamos as pessoas para participarem dessa programação, dos encontros, e daí nasceu esse projeto, um grande projeto que culminou em várias coisas interessantes, livros, painéis e muita coisa que conta a história deste lugar. E dentro do projeto do bordado aconteceu a primeira oficina, que foi uma oficina de estandartes inspirado no conto Recado do Morro, e ela também foi implementada com uma discussão sobre a importância do bordado para o entretenimento, para a socialização e geração de renda, tão importante para os dias de hoje na vida da comunidade, que muitas artesãs, né, já comercializam seu produto, ajuda na renda familiar, e isso é um fator muito significativo para a nossa comunidade, por ser uma comunidade pequena, onde não há empregos, não há trabalho para todos, e isso faz com que as pessoas melhore a qualidade de vida das pessoas. Além da geração de renda, a gente vê que a terceira idade, né, as idosas que participam do núcleo de artesanato, elas se sentem imensamente felizes, é um momento de convivência, de alegria, e elas gostam de estar ali bordando, contando história, colocando a história no papel, no bordado, e com isso flui, se sentem empoderadas. Outras mulheres também, pessoas adultas do grupo de convivência do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, também já contou com o apoio, né, com a orientação do Grupo Teia de Aranha, que mostrou a importância do bordado também para aquela convivência delas no dia a dia, na comunidade, no grupo e inclusive com a família. E a gente vê que isso é um resultado positivo, há uma integração, né, desse grupo que vem pela Associação de Amigos da Casa da Cultura do Sertão e se integra aos outros projetos do município. E o alcance foi muito grande, né? Novas ideias, novas oficinas surgiram, e dentre elas uma oficina Narrar e Bordar, que entremeava a história e os fios e resultou em lindas mandalas bordadas, que muito contribuiu com as atividades da Associação de Amigos da Casa da Cultura, porque com essas mandalas foi feita uma grande colcha que foi leiloada, e o recurso retornou para a comunidade local por meio das ações da associação. Em 2005 foi realizado um projeto importantíssimo, onde contou com a participação de jovens, adultos, idosos, e neste projeto a proposta era o quê? Bordar a história de cada um, elementos representativos da sua convivência, o que era representativo na vida deles. Muitas pessoas pensaram, vou bordar a igreja que eu me casei, a casa dos meus pais. Então, a Festa da Lavoura, que é um evento tradicional registrado, importantíssimo no município. E aí os bordados surgiram em pequenos quadros, e aí no final do projeto todos se uniram para bordar o painel Morro da Garça, um bordado de suma importância, um bordado coletivo, onde se registrou todo um cenário do sertão e especialmente do Morro da Garça, que está na obra do escritor.
fechar o ciclo do fortalecimento do bordado aqui, foi realizado com as artesãs locais do Núcleo de Artesanato a criação de um livro onde conta a história do município. Cada uma com seu trabalho, com a sua arte, colocou nas páginas desse livro a história do município e tudo aquilo que é representativo na vida delas, coisas que elas vivenciaram, tradições locais, equipamentos culturais locais e tudo com muita arte. E nesse livro podemos perceber a criatividade e a determinação dessas grandes artesãs e também a competência e orientação de membros do grupo Teia de Aranha. Esse trabalho, em todo esse projeto, muitas pessoas se juntaram e neste momento de fechamento do livro, o nome foi escolhido numa discussão com visitantes, com artistas de fora, artistas daqui, as artistas artesãs, e ficou Nós as Garças. Representando o voo que elas deram em relação à vida, à arte e o que elas poderiam ainda buscar nesse voo. Principalmente as garças, que é um símbolo do nosso lugar, né? E que dá nome ao nosso município e a importância delas também na paisagem local. E assim o morro deu recado, a janela se abriu e aberta permanecerá. Sejam bem-vindos ao grupo de bordadeiras de André Xé.
história das bordadeiras de André-Xé começou na segunda semana cultural, festa de Manuelzão, com uma oficina de bordados. Veio uma pessoa de São Paulo, a Cláudia Johnson, e aí ela abriu o livro Grande Sertão Veredas e leu a história, uma história de amor, e aí a gente foi bordando, que é aquele painel ali, ó. Nós começamos, foi o primeiro. E como não terminou o painel, vieram muitas de Três Marias também, daqui era eu, a Dalva, Maria Pequena e a Maria Nardi, aí não terminou, ficou para terminar depois. Quando nós fomos terminar no museu, aí a Márcia trabalhava lá no museu, aí ela nos ajudou, a Elma também foi a segunda das que não tinha feito o curso e participou conosco, e depois foi entrando as outras meninas para participar conosco. Na festa do Manuelzão, a festa aqui, aí teve umas oficinas e vieram pessoal de São Paulo, inclusive a Cláudia veio para montar a oficina, aí a gente foi convidada para participar. Depois que passou a festa, nós montamos o grupo de bordadeiras só de André-Xé, porque o dia da festa tinha muitas bordadeiras da Redondeza. Aí agora ficou só as bordadeiras de André-Xé, que até hoje nós estamos aumentando o grupo, querendo que cada dia aumenta sempre mais. Eu comecei a bordar com 15 anos. Minha irmã mais velha, que é a Ana, a mãe do Djalma. E aí ela sempre gostou muito de bordar e, sabe, eu ficava muito com ela. E ela pegava e me ensinava e eu bordar. Inclusive eu gosto mais do ponto que ela me ensinou, que é esse ponto cruz, né? Eles falam ponto cadeia, ponto cruz, mas eu gosto mais dele, porque é o que ela me ensinou, eu bordar mais foi dele. O meu encontro com a obra de Guimarães Rosa no bordado foi através de desfiles e apresentações. Primeiro eu fazia parte do grupo Corpo de Baile, cigano atualmente, e antes disso eu também participei bastante de vários desfiles com as roupas das bordadeiras e isso me fez interessar muito. Quando eu comecei a trabalhar no museu, eu fui funcionária do museu 10 anos, né? Então quando eu entrei para lá eu não sabia quase nada sobre Guimarães. Aí quando eu entrei, as meninas já estava formado um grupo de bordadeiras, já tinha essas 4 pessoas que já eram do bordado, aí eu me integrei ao grupo, né? E aí a gente contava, lia os contos e passava para o pano, tentava, né, passar para o pano tudo que a gente tinha lido. E foi assim. Eu trabalho no museu, aí eu vi a do bordando, aí um dia eu fui perguntar ela assim, da onde que eu tô com de bordar um painel desse? Aí ela falou assim, é simples, Aninha. Aí pegou um pano, desenhou uma florzinha, pegou a agulha, a linha e falou assim, senta aqui. Eu sentei, aí ela pegou e me ensinou a bordar. Aí a minha primeira frase do meu painel foi, felicidade se acha em horinha de descuido. E foi mesmo, na horinha de descuido eu aprendi.
não foi tão fácil, mas a gente tinha, assim, um bom alicerce, né, que a Cláudia fez direitinho, e as meninas que pegaram as aulas também soube transmitir, então não foi tão difícil assim. Aí nós continuamos o trabalho. Lá é assim, quando uma sabe um ponto, passa para outra, se quer, se às vezes a gente aprende, esquece, né, a outra lembra, ajuda. Aí eu bordava assim, os passarinhos, bordava umas rosas, sabe? Inclusive até que eu tenho muito deles lá que eu guardo de lembrança, quando eu aprendi a costurar, assim, bordar com uns 15 anos. Aí eu tenho muito bordadinho que eu fazia lá. Tá assim, mas apagado, desmanchando, mas sempre eu tenho ele lá. Cheio, aqueles pontinhos de... O povo fala, aqueles pontos, escama de peixe, né? O que ela me ensinava. É o que ela sabia. Ah, é muito divertido. Cada um conta uma piada, uma mentira, uma fofoca. Bordar a capa do livro Grande Sertão Veredas foi um orgulho, porque era uma edição limitada. E a gente bordar para nós foi sem fronteira. Nós recebemos a notícia que ia bordar essa capa e ficamos muito felizes, porque envolvia Andrexé, Morro da Agaça e Cordisburgo, as bordadeiras da região. Eu, como uma nova bordadeira, foi uma grande honra, né? Porque uma editora nova que chegou e já convidar um grupo a bordar a sua capa foi uma grande honra para mim, como nova bordadeira. Eu fico muito honrada em ter sido convidada a participar desse bordado e também muito agradecida, porque é uma honra muito grande. Quando a gente terminou de bordar as capas, a gente foi convidada para ir lá no lançamento do livro em Belo Horizonte. A gente ficou muito feliz porque foi um evento muito grande, né, também. E foi todas as bordadeiras da região, a gente. Os trabalhos que nós desenvolvemos aqui, através dos bordados, painéis, sacola, roupa, coleção de roupa, jogo americano, capa de agenda, são vários tipos de trabalho, diversifica muito. As coleções que nós fizemos foi com muito orgulho, começando de Riobaldo de Adorim, que pra gente é uma coisa, pra nós bordadeiras, foi um orgulho muito grande bordar Riobaldo de Adorim, porque a gente já trabalha a literatura do Guimarães, então foi maravilhoso bordar essa coleção. Depois bordamos a de Flores do Cerrado, né? Que a gente também trabalha, aprendemos a amar o Cerrado com o Guimarães. E depois cigana, bordamos a coleção cigana, que também foi muito bom, porque a gente, aqui no nosso povoado já teve muito cigano, na história do Guimarães fala em cigano. O primeiro amor do Manelzão foi cigano, então pra gente foi uma honra inigualável.
A última coleção que nós produzimos foi a Infância Rosiânia, que foi o tema da festa de Manuelzão. E foi muito importante, porque cada uma bordadeira bordou um tema, e foi muito importante. A comercialização é feita através da lojinha, que a gente tem um espaço, e feita também de encomendas, e pessoal que vem visitar a gente na festa de Manuelzão, que acontece também, os paulistas vêm muito, eles compram muito nosso bordado. E é assim, na loja, e às vezes as pessoas vêm no final de semana, porque a lojinha também é aberta no final de semana. Eles vão, visitam o museu e acabam comprando nossos bordados. A gente já recebeu o convite para fazer uma exposição no Expo Minas, em Belo Horizonte. A gente já fez exposição em São Paulo, e em Três Marias, na CEMIG. E é assim, toda exposição que a gente é convidada, a gente vai e expõe nossos trabalhos. É bom demais. Eu gosto muito de bordar a história de Guimarães Rosa, gosto de ler Guimarães Rosa, participo de 2 grupos de roda de leitura, estudando Guimarães Rosa. Para mim é um prazer muito grande. Para a gente receber esse título do patrimônio cultural imaterial, foi uma grande honra para as bordadeiras, para o nosso grupo de bordadeiras, porque foi um reconhecimento de nosso trabalho de muitos anos. Quem quiser participar do nosso grupo, está em aberto os convites, né? Para as pessoas virem, conhecer os pontos. A bordado na minha vida foi muito bom, sabe? Porque para mim foi uma terapia. Porque a gente fica muito só, né? Às vezes até à noite, eu bordo até tarde da noite. É uma distração para mim. E no dia da gente vir também, né, pro bordado, a gente fica doido de chegar a hora da gente poder vir. Para mim é um prazer muito grande, é uma coisa que me faz muito bem. Eu comecei em 2006, eu nunca tinha vindo na festa de Manuelzão, eu vim em 2006, aí estava acontecendo uma oficina com a Cláudia Johnson e eu fiquei muita vontade de participar assim, e nem sabia direito para quem perguntar. Aí eu perguntei para ela, não era a pessoa certa, porque eu tinha que perguntar para as meninas, né, se elas me aceitavam no grupo e tal. Eu perguntei para ela, que estava dando a oficina, se eu podia participar. Ela falou que podia e eu comecei em 2006 e venho até hoje. E tem me ajudado muito esse grupo, porque nesse período eu tive muitas perdas, muita coisa ruim aconteceu e eu me firmei aqui. Bom, para mim é uma honra, porque
É muito bom, nós desenvolvemos, conversamos, traz alegria, uma paz, sabe? Tudo isso ajuda muito. Ser uma bordadeira para mim é tudo, porque eu aprendi a gostar do que eu não gostava, do que eu não dava importância. Eu aprendi a gostar do cerrado, eu aprendi a gostar da vereda, porque eu sabia que água era vida, mas eu não tinha importância de um cerrado, de ver uma árvore cair. Agora eu sei o que é, depois que é trabalhar com Guimarães, a gente aprende o que é viver, aprende o que é vida, aprende o que é tudo de bom, que é uma árvore em pé, uma vereda sem queimar, é um rio correr. Então essa é a história das bordadeiras de André Quissé, o início. Então, voltei aqui nesses últimos minutos dessa janela para fazer esse encerramento e ponderar, né, tudo que a gente pôde assistir aqui nessa apresentação. E pensar que tudo começou com um convite aceito lá em 2001. Tivemos aqui a oportunidade de perceber quanta potência se passa nas possibilidades que são abertas e criadas pelos acasos da vida e pelos encontros que nos permitimos ter a partir dessa abertura. A cada itinerário, deslocamento e encontro, foi a vida que foi sendo tramada. Como diz um grande filósofo, Gilles Deleuze, a vida é vivida não dentro de um perímetro, mas ao longo de linhas. Ao buscarmos uma nova imagem de pensamento em torno do bordado, renunciando seus fundamentos históricos e culturais, se lançando ao bordado livre para expressar a vida a partir da obra literária, criamos possibilidades e brechas de produção, de vida e cuidado. Todas nós, bordadeiras do sertão ou da cidade, não importa, pois, ao nos conectarmos com a obra de Guimarães Rosa, passamos a habitar o mesmo território, o território rosiano. Nós não nos encontramos com a pessoa de Guimarães Rosa transitando por esse território, mas nos encontramos com a expressão de um mundo possível, um mundo outro que permeia a sua obra. E ao criarmos uma expressão artística para simbolizar esse mundo, temos a oportunidade de exercer a seleção, a arte, né, da seleção, da composição e a pacificação dos inúmeros elementos e forças que estão interagindo,
dobrando e redobrando sobre o corpo de cada personagem, mas também sobre o nosso próprio corpo. E é desta forma que temos possibilidade de produzir, além de bordados, diferenças em nossas vidas, de inventar novos modos de existência e, sobretudo, novos modos de estarmos juntas. E aproveitamos para fazer um convite aos interessados a visitarem o nosso Instagram, Teia_Aranha, e o nosso blog, Grupo Teia de Aranha.